Nós temos aí várias mudanças acontecendo e nós temos uma liderança que não necessariamente fez as mudanças necessárias, né? As lideranças continuam, por vezes, olhando para a realidade como nós olhávamos um tempo atrás. Ainda na base do comando e controle? Tomara que não, mas ainda com muitos preconceitos, ainda com muita dificuldade de entender o diferente, ainda com muita dificuldade de entender o que é diversidade. Então, nós temos uma liderança que ainda não acompanha tudo que vem acontecendo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? E se a gente pensar nas mulheres enquanto líderes, nós temos aí uma vantagem competitiva muito grande, porque a mulher, ela nasce líder, né? Ela lidera, inclusive, a gestação de um outro ser, né? Ela lidera a sua casa, ela tem uma ação de liderança muito grande. Mas, mesmo tendo essa ação de liderança, não necessariamente ela é vista e ouvida nas empresas, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Eu vou voltar aqui ainda falando das mudanças que vêm acontecendo. Veja, né? Hoje a gente tem o chat GPT, a gente tem vários instrumentos e várias ferramentas que colocam a inteligência artificial numa posição muito significativa na nossa vida, tá? Logo, nós vamos fazer reuniões onde eu vou poder me deslocar de uma forma que vocês vão me ver holograficamente exatamente onde vocês estão. Então, aquela coisa que a gente via só em filme está acontecendo. Como eu faço para liderar tudo isso? Como eu faço para liderar novos eventos? Como eu faço para liderar novos momentos, novos congressos, novas situações e pessoas com cabeças completamente diferentes? Então, o líder que vem passando, né, por um processo de mudança de liderança que começa lá nos anos 1700, hoje ele se depara com 2023, onde tudo muda e ele não sabe bem como fazer para lidar com todas essas mudanças. E daí é que vem o tema da nossa conversa, que é a liderança ágil em tempos velozes, que é uma liderança que muda o tom. Então, só para a gente não deixar solto isso, né? Bom, mas por que essa liderança aconteceu agora? Como que ela se posiciona? Por que hoje a gente fala sobre isso? E hoje a gente tem vários nomes para a mesma coisa, né? Então, liderança ágil, a liderança 4.0, essa tal de liderança humanizada. Estamos falando das mesmas coisas, com pacotes diferentes, com vertentes diferentes, mas estamos falando das mesmas coisas. Então, vamos lá. A liderança 1.0 aconteceu lá em 1700, né? Onde o líder tem um início de ação, de influência, mas é uma influência assim, né? Eu quero que você faça o que precisa fazer, eu preciso da sua mão, então por isso que a gente chamava de mão de obra. Então o que se liderava era basicamente a ação de um colaborador que coloca a mão e que faz a coisa acontecer. Isso lá nos anos 1700. Depois a gente começou na liderança 2.0, que é quando a eletricidade é introduzida. E quando a eletricidade chega, os trabalhos passam a ser feitos de uma maneira mais rápida, mais fácil, imagine, né? Mais rápido, mas é mais rápido. As mulheres começam a trabalhar e aí é um momento importante. As mulheres começam, porque enquanto era força física, a mulher sai, né, da liderança. A mulher lidera, mas sem força física. A mulher lidera com outro olhar. A mulher lidera sem precisar e sem ter a força física que o homem tem. Então, na liderança 2.0, a mulher começa a entrar, aí a gente começa a pensar um pouco mais nessa época, em estudos de tempos e movimentos, como é que fazemos para que as pessoas possam trabalhar mais, ser mais produtiva. Então, como eu faço para o ambiente ficar um pouco melhor, e o ambiente melhorado, nós conseguimos que as pessoas trabalhem mais, sejam mais produtivas, né? Então, olha que coisa
fantástica, né? Vai acontecer, mas vão acontecendo mudanças, depois de muito tempo, uma pequena mudança vai acontecendo. Aí a liderança 3.0, que já é lá em 1900 e pouco, né? 1960, a gente começa a enxergar a entrada do computador, né? E entram os robôs, os primeiros robôs. Né? Agora veja, agora a gente está na liderança 4.0, onde a gente tem a internet das coisas, onde a gente tem inteligência artificial, onde a gente tem uma mudança, onde a tecnologia faz parte integral das nossas vidas. E sempre, né, nos disseram que quanto mais tecnologia nós tivéssemos, menos nós trabalharíamos. Mas nós somos enganados, porque é exatamente o contrário. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente trabalha, porque a gente precisa acompanhar o ritmo da tecnologia. Só que o grande ponto é que a tecnologia não tem como acontecer, né? Só nas 8 horas diárias, né? A tecnologia não precisa dormir, né? Os robôs, eles não dormem, né? Os computadores não precisam dormir. E a gente começou a também acompanhar esse ritmo. Inclusive, quando a gente pensa que nós temos pessoas espalhadas pelo mundo todo, com fusos horários absolutamente diferentes, e líderes também em locais diferentes, veja como eu consigo liderar pessoas em locais diferentes, com horários diferentes, onde a tecnologia impera o tempo todo e onde eu nem dou conta das mudanças que vêm acontecendo, porque uma mudança aconteceu, vem outra mudança, que vem outra mudança, que vem outra mudança. Então, por isso que a gente chama hoje a liderança ágil e colaborativa. Por que ágil e por que colaborativa? Ágil porque tudo acontece de uma maneira tão rápida, tão intensa, que eu não dou conta de uma mudança, aí vem outra, eu não dou conta de uma mudança, vem outra, eu não dou conta de uma mudança, vem outra, e eu preciso para isso ter duas características extremamente importantes, que são a adaptabilidade e a flexibilidade. Né? E aí, se nós falarmos das mulheres, nós temos essa facilidade maior, inclusive, de sermos mais adaptáveis e mais flexíveis, porque a gente precisa se adaptar 24 horas em tudo que a gente faz, né? Inclusive em relação ao nosso próprio corpo, nosso corpo se adapta a uma gestação, né? Então a adaptabilidade e flexibilidade são duas coisas que dominam todo este momento onde nós precisamos aprender a lidar com pessoas diferentes, com situações diferentes, com desafios que vão se sobrepondo e com mudanças tecnológicas que cada vez mais alcançam patamares, às vezes inesperados, né? Então, olha como é um tempo que eu acho absolutamente desafiador e muito bonito. No entanto, lembra, eu falei que a liderança, ela é ágil e colaborativa. O que tem a ver essa questão do colaborativo? Colaborativo porque nós precisamos colaborar uns com os outros o tempo todo. Então, nunca foi tão importante nós colaborarmos, nunca foi tão importante a gente poder trabalhar em conjunto, nunca foi tão importante estabelecer conexões, né? Então, nós estamos numa era de conexões, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento, estou conectada aí com várias pessoas, né? Do mundo todo, e aí com o Ron, que é um grande idealizador de tudo isso, né? Então, veja, e isso através de uma conexão, às vezes a gente nem se conhece pessoalmente, mas é uma conexão estabelecida, onde confiança é algo básico, porque se não tiver confiança a coisa não vai, competência é outra coisa fundamental, né? Comprometimento também, maturidade. Então, olha como a coisa vai caminhando e vai ficando mais intrincada, né? Então, eu tenho que confiar, às vezes, em pessoas que eu não conheço, mas são pessoas que estão conectadas em função de um objetivo. Nesta liderança ágil e colaborativa, eu não posso imaginar que eu não confie na outra pessoa, porque se eu não confiar, eu não tenho como ir, né? Eu não tenho como caminhar, eu não tenho como pensar num resultado.
né? Então eu preciso ter muito claro qual é o resultado que eu preciso alcançar, né? Esse resultado ele precisa ficar muito evidente, né? Ele precisa ficar muito claro para todas as pessoas e ao mesmo tempo todos precisam trabalhar em função desse resultado, mas com um porém, sem esquecer que são pessoas. Então olha só que importante, né? Nesse momento eu quero dizer para vocês o quanto que é fundamental olhar para o resultado e olhar para as pessoas. Ou seja, a liderança ágil e colaborativa é uma liderança que olha o tempo todo para resultados e para pessoas. Só que, se a gente pensar nos líderes que são de uma época anterior, porque realmente é uma época anterior, mas são líderes que estão hoje, né, muitas vezes gerenciando, dirigindo várias empresas, esses líderes só pensavam em resultado até muito pouco tempo atrás. E para virar a chavinha, para pensar em resultado e pessoas, não é tão simples, porque alguns líderes falam assim, nossa, mas pessoas? O que é essa história de pessoas? Por que eu tenho que me preocupar com elas? Né? E hoje, se eu quero a colaboração das pessoas, se eu quero que as pessoas estejam junto comigo, se eu quero que as pessoas compartilhem os seus conhecimentos, se comprometam, né? É tudo diferente. Eu preciso olhar para elas como seres humanos, né? E daí a liderança humanizada, né? Eu preciso olhar para essas pessoas como seres humanos individualizados que têm as suas próprias necessidades, as suas próprias características. Então, o olhar do líder muda completamente. A liderança ágil em tempos velozes é uma liderança que não é apressada. É uma liderança rápida, porque ela se adapta, ela é flexível, mas é uma liderança que precisa ser muito perceptiva. Ela precisa ter uma percepção em relação às pessoas. Ela precisa ter um olhar diferenciado para cada uma das pessoas. Ela precisa entender que soluções massificadas talvez não funcionem mais. Eu preciso olhar para a minha equipe, eu preciso olhar para as minhas conexões de uma forma diferenciada, porque cada um é único, cada um está num lugar do mundo, cada um tem uma idade, cada um tem uma orientação sexual, né? E nós temos aí a beleza da diversidade. Então, olha só, agora a gente está chegando num outro ponto importante. Então, a liderança ágil e colaborativa é a liderança onde nós temos a tecnologia muito forte, onde nós precisamos trabalhar com agilidade e ao mesmo tempo conseguir a colaboração, ou seja, eu preciso conseguir a conexão. As pessoas precisam se conectar. Bom, olha só. Então vamos lá, e como é que a gente faz isso? Porque o grande ponto é assim, tá, tudo bem, e aí líder, né? Como é que eu faço isso se antes eu mandava e as pessoas obedeciam? Esqueça, isso não funciona mais. Hoje você manda, a pessoa olha pra você e te dá uma resposta torta, vai embora, pede demissão, você perde os talentos, né? E isso acontece no mundo, né? Não acontece em uma parte, só acontece no mundo. E quanto mais jovens são as pessoas, menos elas têm paciência, menos elas têm tolerância com a hierarquia. Hierarquia virou alguma coisa que tanto faz como tanto fez, né? Se eu sou um estagiário e eu estou numa reunião e eu penso alguma coisa diferente do que o presidente está falando, eu não penso duas vezes para levantar a mão e falar assim, olha, eu não penso como você e sinto muito, o meu olhar é outro. E no mínimo o presidente, o CEO da empresa vai ter que olhar e falar, ok, então me fale o que você pensa. E com um pouco de sorte, o que ele pensa é mais importante até do que aquilo que o CEO está dizendo, porque pode ser que ele traga dados muito mais atualizados, muito mais importantes, né? Então, olha só o movimento que acaba acontecendo, né? Os líderes precisam, então, olhar para resultados, para pessoas e precisam ser ágeis e flexíveis. Eu estou construindo aos poucos tudo isso para a gente poder entender. Bom, mas e como é que fica a história da diversidade, né? Então, se eu preciso colaborar, eu preciso ter pessoas que colaborem. E pessoas iguais, colaborando com coisas iguais, não nos levam a lugar nenhum.
Então, várias pessoas que pensam exatamente da mesma forma não levam a organização a ter ideias mais criativas, produtos mais desenvolvidos. O que você tem são pessoas que pensam igual, então a organização fica numa mesmice, coisa que não dá mais para ficar, Porque aí nós temos um outro conceito que hoje é fundamental, que é do Long Life Learning, que nós temos que aprender continuamente. E não dá pra gente parar de aprender, não dá pra gente parar por nada no mundo, Não dá por nada no mundo a gente conseguir ficar paradinho, quietinho, dentro de uma redoma. Nós precisamos a todo momento sair do nosso quadradinho e entendermos que o mundo mudando, eu preciso evoluir constantemente, Só agora com a inteligência artificial, o número de empregos que estão sendo criados, E o número de empregos que vão simplesmente desaparecer. Quer dizer, o operador de telemarketing, esqueça, não vai existir mais, já não existe. Eu várias vezes tento conversar com alguém, eu não consigo, eu só converso com inteligência artificial. E o pior, eu acho que esse é um ponto legal para contar, para compartilhar com vocês. Outro dia eu tava trocando uma mensagem de WhatsApp com alguém, que chegou uma hora que as respostas eram tão padronizadas e tão quadradinhas, que eu falei, gente, eu tô conversando com um computador ou eu tô conversando com uma pessoa, E a pessoa falou, não, é uma pessoa. Quase que eu falei, olha, eu acho que era melhor conversar com um computador, porque a inteligência artificial estaria me dando respostas mais adequadas do que você. E infelizmente é essa a verdade, A gente tem um contraponto aí, gente, que eu queria muito discutir com vocês. É esse momento que a competência precisa ficar muito mais forte dos seres humanos. Porque a partir do momento que você não melhora na sua competência, por que eu vou ter você trabalhando comigo? Líder é a mesma coisa. Se você não consegue liderar pessoas que são muito competentes, para que eu preciso de você, líder, Então, as pessoas têm também uma necessidade, uma tendência de se autoliderar. E qual que é a base de tudo isso, Eu acho que é legal a gente pegar esse ponto, Qual que é a base, o que sustenta? São os valores e o propósito e a cultura das empresas. Então, cada vez mais nós precisamos investir na cultura da empresa, no propósito e nos valores, porque é isso que dá aquela relação de segurança, e de conexão efetiva. Então, veja, hoje o líder precisa saber liderar pensando e definindo e clarificando e estimulando e sustentando a cultura, o propósito, os valores da sua empresa. Mas pasmem, muitos líderes, quando você pergunta, bom, mas quais são os valores da empresa? Ele para, dá uma disfarçada, vai tentar ver se tem alguma coisa no crachá, mas não sabe te dizer quais são os valores. Mesma coisa, qual é o propósito da sua empresa? Eu ouvi num treinamento o propósito, mas eu não sei bem qual é esse propósito. Tá bom. É um líder que está completamente desqualificado para atuar no seu tempo. Porque você precisa falar sobre o propósito, sobre os valores 24 horas por dia. Você precisa efetivamente colocar isso como base de todo esse processo que a gente está vivendo, de todo esse movimento fantástico que a gente vive. Ótimo, então eu falei que a gente precisa colaborar e que a base são os princípios e são os valores, legal, isso mesmo. E aí a gente tem cada vez mais a diversidade fazendo parte dessa liderança ágil e colaborativa, Onde as mulheres são capazes talvez de aceitar muito mais essa diversidade, acolher muito mais essa diversidade. Que quer queira, quer não, a gente faz isso normalmente, é alguma coisa mais natural, até porque nós mulheres, ainda somos muito negadas na nossa competência muitas vezes, e também as nossas vozes, Às vezes o nosso lugar de fala é complicado, Estava conversando hoje de manhã com algumas executivas que me disseram assim, olha, Fátima, cada vez grandes executivas de grandes empresas, elas me diziam o seguinte, olha, cada vez que
a gente tem que falar sobre alguma coisa, a gente tem que levantar a voz, porque nós somos 3 mulheres perante 10 homens, então os homens podem dispersar tempo, os homens podem fazer uma série de coisas. Na hora que a gente vai falar, nós temos que falar rápido, e para falar a gente tem que aumentar a voz. Então, ainda nós temos essa postura, apesar de termos um número cada vez maior de mulheres na liderança, e a tendência é aumentar cada vez mais, exatamente por isso que eu falei para vocês, a liderança ágil e veloz, colaborativa, liderança 4.0, liderança humanizada, é uma liderança que pede um olhar mais feminino. E com isso eu não estou dizendo, nem de longe, né, que os homens não são assim, muito pelo contrário, eles precisam desenvolver isso urgentemente, né? Precisa sair daquela postura de eu mando e você obedece, e claro, vários líderes já são assim, mas ainda a gente encontra muitos líderes que têm dificuldades de aceitar o diferente, né? Então, quando eu falo em diferente, eu tô falando de raça, eu tô falando de orientação sexual, eu tô falando de gênero, eu tô falando de idade, né? Que é outra coisa bastante séria, né? As pessoas 50 a mais versus os jovens, né? Essa discussão aí que a gente pode ficar aí falando, né? Mas esta diversidade é que enriquece muito, mas enriquece demais todo o crescimento e a criatividade da empresa. É exatamente esse olhar para o diferente, essa possibilidade, né, de ter pessoas diferentes, é que fazem com que eu possa desenvolver novos produtos, novas soluções, que pessoas tragam coisas muito, inclusive, que possam estabelecer rupturas, né, na forma de pensar, nos modelos mentais, e é isso que a gente precisa. Então, na hora que você traz uma pessoa que faz aquela pergunta que incomoda, que coloca alguma tecnologia que ninguém conhecia, né? Então, por isso que os times de trabalho, e aí a gente entra com toda a metodologia ágil, que cada vez mais ela é importante nesse momento, só que a metodologia ágil não é para tudo, é para algumas coisas, mas quando você tem projetos com métodos ágeis, você pode rapidamente implementar partes, né, de soluções para alguns problemas que a gente não conseguia dar a solução de uma maneira adequada. Então hoje a gente não precisa chegar até o final, mas a gente consegue resolver em parte, sabe, de pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo. Então a liderança, ela precisa se acostumar com isso. Como é que eu lidero, né, projetos ágeis? Como eu consigo entender que eu não vou esperar até o final para resolver um problema totalmente, mas a parte que eu vou conseguir resolver vai ser uma parte fundamental, vai ser uma parte importante, e que tá tudo certo se eu não conseguir chegar até o final. E que eu preciso ouvir ideias que talvez me incomodem, né? Talvez eu vou ter que ouvir coisas como, não, olha, você tá errado. Né? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronta para isso? Para que as pessoas questionem a minha competência, questionem o meu olhar, questionem o meu modelo mental, e é só assim que eu consigo lidar com o diverso. Agora, olha só, quando a gente fala em diversidade, normalmente a gente fala nesses marcadores, né? E aí, os vários marcadores que eu já falei para vocês, de idade, de gênero, de orientação sexual, e daí vai. Mas tem um aspecto da diversidade que pouco se fala e que eu acho que a gente precisaria falar com muito mais propriedade, que é o seguinte: a diversidade em relação à personalidade, né? Veja, eu tenho uma personalidade que é completamente diferente das pessoas com as quais eu trabalho. Se eu não reconheço isso, eu não consigo compor. E eu posso estar com pessoas que sejam exatamente iguais a mim, com a mesma idade, branca, cis, exatamente a mesma coisa, entre aspas. Mas tem uma diversidade de personalidade. Então, como é a minha personalidade? Como é que é a personalidade da outra pessoa? Qual é a história de vida dessa pessoa? Quais foram as experiências que essa pessoa teve? Quais foram os impactos que ela recebeu na vida, né? E como é que ela se virou? Como é que ela aprendeu? Como é que ela se desenvolveu? Então, hoje, o líder,
Olha só que coisa mais importante, né, pessoal? Não adianta ele simplesmente definir o que ele quer e acabou, um procedimento, um processo. Ele precisa olhar para cada pessoa individualmente, porque cada indivíduo é um universo. E se ele quiser o comprometimento da equipe, ele vai precisar olhar para cada indivíduo, ao mesmo tempo que ele tem que buscar o resultado de forma ágil. Não é fácil, porque talvez a gente tenha passado anos e anos e anos desenvolvendo técnicas, desenvolvendo procedimentos, desenvolvendo processos, e a gente não passou anos e anos e anos entendendo como nós, seres humanos, pensamos, como nós sentimos, como nós reagimos às várias situações. A gente não para pra pensar, né? E mais interessante nisso é que nós somos máquinas, não? De estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. Então, veja, se eu, com a minha personalidade, funciono da seguinte forma, eu penso uma coisa e respondo, né? Sem me auto-observar, o que acaba acontecendo é que eu não consigo mudar e não consigo fazer coisas diferentes. Ou seja, aqui eu já vou finalizando, a gente precisa ter uma competência que é autoconhecimento, né? Eu preciso desenvolver esse autoconhecimento. Eu preciso desenvolver demais isso. Então, pessoal, olha só, o líder hoje, ele precisa olhar para resultados e olhar para pessoas. Ele precisa ser focado na inovação, ter uma inteligência intrapessoal, ter uma inteligência interpessoal, ter uma inteligência interartificial, saber lidar com inteligência artificial, trabalhar a sua conexão, a simplicidade, a empatia. Então, esse é um modelo de liderança que eu desenvolvi, né? E que depois eu posso passar para vocês, eu posso deixar aí para vocês, inclusive um curso, né, de liderança 4.0, onde eu detalho tudo isso de uma forma muito explicada, muito legal. Vou deixar para vocês também vários QR Codes do blog, do meu site, se chama fatimamota.com.br, tem YouTube, tem Spotify, vocês me encontram ou como Fátima Mota ou como Fátima Mota Treinamentos. Vocês têm várias coisas onde eu discuto cada um desses temas profundamente. Então, isso daqui foi um gostinho aí para a gente poder se questionar e, acima de tudo, refletir. Será que eu estou preparado para esse momento? Será que eu estou preparada para este momento? Deste momento onde a diversidade precisa ser acolhida, onde essa inovação toda não tem volta, mas eu não posso esquecer da minha humanidade e não posso esquecer da humanidade de cada pessoa com a qual eu trabalho para que os resultados aconteçam. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Gente, um grande beijo para vocês, tenham um ótimo evento, até o final. Até mais!